Gravando, gravando, é isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Fala, galerinha. Mais uma videoaula aí do professor Alan Calvé que vos fala. É o Alan Calvé lá do Amantes da Biologia, que a gente está aqui, ó, linkado no nosso grupo de estudos. Todos os dias eu atualizo, galerinha, pensando em vocês. Nós temos aqui, ó, mais de 1.900 membros já, né? Um grupo recém-criado, né? Não tem muito tempo. Tem grupo aí com 20 mil, 30 mil, mas nós vamos devagar e sempre. O importante, galerinha, sabe o que acontece? É a simplicidade, né? E a disciplina que a gente tem que estar atualizando, né? É um trabalho que a gente faz aí com dedicação. Mas assim, já expliquei meu trabalho para vocês em outros vídeos, né? Que a gente já tem uns 3 anos aí fazendo esse tipo de contribuição, né? A verdade é essa, quase que de forma voluntária, né? E fazemos com muito gosto, né? Com muito prazer, ensinando a biologia aí para vocês de uma forma diferente. Vocês podem notar aqui, nossos vídeos ainda não tem uma estrutura muito bacana, de estrutura física de gravação, estúdio, né? Mas a gente faz da medida do possível, de uma forma que você possa entender o que a gente está tentando passar para vocês. Mas vai melhorar a estrutura do canal de estúdio de gravação. É isso que a gente está buscando, né? Mas ao longo desses 3 anos a gente vai passando informações para vocês através das redes sociais, da nossa página de biologia com o professor Alan Calvé, o grupo, né? O Amantes, que é o grupo do momento, é o Amantes da Biologia. E uma conquista recente é o nosso blog também com o mesmo nome, Amantes da Biologia, com o professor Alan Calvé. Acesse o blog, né? Dê um cliquezinho lá nas atualizações, se inscreva neste canal, no YouTube, né? O nosso canal, Amantes da Biologia, e vamos torcer que as coisas melhorem fisicamente, né? Mas que a didática ela acaba se sobrepondo, né, à estrutura física. E a contribuição que é dada com muito amor e afinco, né? Nós já temos aí uma experiência muito grande dentro da disciplina, não só online, mas presencial. E eu penso que vem contribuindo, certo? Então se inscreva aí no nosso canal, o Amantes da Biologia, no YouTube, certo? A caneca já foi apresentada para vocês, né? É uma canecazinha aí, um produto que tem nos Amantes. Quem se interessar pode nos procurar aí, deixe uma mensagem inbox aí, mande um WhatsApp, que a gente vai atender com muito prazer a vocês, certo? Gente, como não devia faltar, né? A gente tem aqui o livro didático, como eu falo sempre, o livro didático. Quem estuda pelo livro didático, né, que é uma ferramenta a mais para vocês, é um aluno competitivo. Galera, usem a internet paralela ao livro didático. Já expliquei tudo isso para vocês. O certo é ter disciplina naquilo que faz e não esquecer de estudar pelo livro didático. Porque o aluno que estuda por aqui é um aluno mais competitivo, sem dúvida, certo? Porque tem aquele que é estudante e tem um aluno. O estudante, ele é aquele mais solitário, é aquele que realmente tem uma disciplina, estuda sozinho, na maioria das vezes. Ele mergulha nas informações, no livro. Depois ele vai lá e tira as dúvidas com os professores, com os colegas, ele faz pesquisa. Então tem uma diferençazinha de estudante, né, para aluno. Belezinha? Então, galerinha, vejam bem. Eu escolhi algumas questões que eu vou estar comentando aqui. Não tem uma organização, são questões soltas. É uma aula aleatória, assim, não tem uma receita. Nada aqui é editado. Então vocês vão fazer o seguinte. Eu vou estar enumerando aqui, colocando, na verdade, os conteúdos que vão ser abordados aqui. Certo? Então, eu olhei uma questão aqui da PUC, de Minas Gerais. Galerinha de Minas. Você sabe que o professor Alan tem um alcance grande aí com o Brasil todo, né? Graças a esse trabalho online aí, certo? Que fala sobre os poríferos. Porífero é um assunto batido, muito comentado, né?
mas vale a pena a gente ler. Eu vou estar procurando as questões aqui, nada é editado aqui, nada é editado, e vou estar comentando na medida do possível, tentando contribuir com mais uma informaçãozinha para vocês que estão aí realmente focados nessa reta final para o Enem e vestibulares também. Sobre os poríferos e quinidários, olha, poríferos e quinidários, julgue as seguintes afirmações. Afirmação 1. Ambos possuem 2 camadas de células. Afirmação 2. A digestão dos poríferos ocorre na espongiocele. E afirmação 3. Nos quinidários, a reprodução por alternância de gerações. E aí, gente, quais são as corretas? Veja bem. Poríferos é o mesmo que espongiários. Quinidários é o mesmo que celenterados. São, de acordo com a evolução dos animais, né, os menos evoluídos. Vamos dizer que o porífero vem antes do quinidário, ainda é menos evoluído ainda, certo? O porífero são animais, assim como os quinidários. Aí você tem que ver com relação à evolução desses animais. O que eles já têm de estrutura? Será que já tem tecidos verdadeiros? Será que já tem realmente órgãos? Então, quando ele fala aqui, ambos possuem 2 camadas de células, tem que ver se realmente eles têm essas 2 camadas de célula durante a sua evolução. Veja bem, olha, a afirmativa 2 fala da digestão dos poríferos que ocorre na espongiocele. Quem não sabe o que é espongiocele é o mesmo que átrio. Porque o porífero é como se fosse um animal que tem uma forma de um saco de fundo cego. Não tem fundo, só tem uma abertura em cima, que é chamada de ósculo, uma abertura oral, e não tem uma abertura no fundo, vamos dizer assim, certo? Uma abertura oral chamada de ósculo. E é chamado porífero porque tem a estrutura da parede corpórea dele formada por poros, que é importantíssimo para esses animais, para poder a água passar através desses poros, circular. Então, ele fala, a digestão dos poríferos, na afirmativa 2, ocorre na espongiocele. Espongiocele, ou átrio, é a cavidade interna desses animais. Mas ali não ocorre digestão, certo? Ele não tem órgão para fazer a digestão. Ele é muito menos desenvolvido ou evoluído do que os outros. Não tem ainda uma estrutura específica para fazer a digestão. Ela é feita por um ambiente que vem mais concentrado, por menos concentrado, por difusão. Então, a afirmativa 2, ela não está correta. Quer ver? Vamos ver o comentário. Os poríferos, na verdade, eles apresentam exclusivamente digestão intracelular. É a nível de celular esses animais, os poríferos. Digestão intracelular. Não há uma cavidade digestória. Não há uma cavidade digestória, certo? O átrio ou espongiocele serve apenas como local de passagem da água. O átrio, que é a cavidade interna, vamos dizer assim, não é uma cavidade digestória, é uma cavidade interna dos poríferos, serve apenas para a passagem da água, certo? Que circula pelo corpo do animal. É como se fosse por difusão. Ocorresse tudo por difusão. Então, a afirmativa 2 diz que a digestão dos poríferos, olha aí, ocorre na espongiocele. Errado. Então, o que seria correto aí? Ambos possuem 2 camadas de células, tanto porífero quanto quinidário, né? Ambos possuem 2 camadas de células. Poderíamos chamar de diblásticos, né? Gente, quando vocês forem estudar esses animais, esses filos, tentem estudar por comparação, fazendo a analogia e também comparando um com o outro. Vai pela evolução também, o que é menos evoluído e o que é mais evoluído. Estamos começando a evolução desses animais, então eles apenas apresentam 2 camadas de célula. Poderia chamar de diblásticos, né? Entre aspas, diblásticos. E a terceira também está correta quando fala que nos quinidários a reprodução por alternância de gerações. Correto. Lá nos quinidários, lendo do pólipo da medusa, tem 2 formas de vida, os quinidários ou os celenterados. Então, a alternância de gerações é o tipo de reprodução em que há uma forma sexuada e uma forma assexuada. Qual é a sexuada? É a medusa. Qual é a assexuada? É o pólipo, certo? A medusa é a forma livre natante.
E o pólipo é a forma fixa, certo? Beleza? Então tá aí o comentário de uma questão de poríferos e quinidários, bem superficial, certo? Vamos ver aqui, sem muita pressa, procurando aqui o índice do livro didático, o pai dos burros. O que cai muito no Enem, professor? Professor, o que cai muito no Enem é ecologia, né? Ecologia, bacana. Ecologia é 40% da prova de biologia do Enem. Eles exploram o meio ambiente. Sabia não? Ecologia. Então vamos procurar uma questão aqui de ecologia. Belezinha? Para a gente comentar. Muito bem. Olha. Vamos lá. Ó, apesar, ciclo do nitrogênio já está batido isso aí. Todo mundo já sabe, né? Ou não. Olha lá. Universidade Estadual do Ceará. Apesar de o nitrogênio estar presente na atmosfera de forma bastante abundante, é porque a gente pensa que é o mais oxigênio, né? Não, galera. O gás que tem maior predominância na atmosfera é o N2, é o nitrogênio atmosférico. Ó, apesar de o nitrogênio estar presente na atmosfera de forma bastante abundante, este elemento não pode ser diretamente absorvido pelos vegetais. Os vegetais eles não podem absorver diretamente o nitrogênio. Tem que ter alguma coisa para ajudar os vegetais a reter esse nitrogênio atmosférico e transformá-lo em sais nitrogenados. Veja bem, ó, os organismos conseguem o nitrogênio essencial à vida pela absorção de nitratos presentes no solo e na água. Mas como é que esses nitratos chegaram ao solo e essa água? Os nitratos encontram-se disponíveis para utilização pelos seres vivos pela letra A, ação dos fungos decompositores, B, decomposição de rochas a partir do intemperismo, C, ação de bactérias do gênero Rhizóbio, ou letra D, presença de micorrizas nas raízes das plantas. Galerinha, quando ele fala ação de fungos decompositores, você descarta logo. Quando se falar em nitrogênio, ciclo do nitrogênio, liguem a não fungos, e sim a bactérias. As bactérias, certo? Essas bactérias, gente, elas estão presentes em raízes de plantas. Elas fazem uma relação biológica ou ecológica, né, com as raízes. As bactérias, elas se associam a raízes de determinadas plantas. Não são todas as plantas que nas suas raízes encontram esse tipo de bactérias que vão ajudar a reter o nitrogênio atmosférico, transformar ele em sais nitrogenados. Não, as plantas, na verdade, são as leguminosas. Já falei isso também em outras videoaulas. Essas leguminosas, aquelas plantas que formam vagens, tipo soja, o feijão guandu, a leucena, certo? Essas plantas, nas suas raízes, têm uns nódulozinhos que estão presentes determinadas bactérias, certo? Essas bactérias é que vão ajudar a transformar esse nitrogênio atmosférico em sais nitrogenados para nutrir este solo. Então ele fala assim, ação dos fungos decompositores, não. Aí você descarta logo, certo? Decomposição de rochas a partir do intemperismo, não tem nada a ver, gente. Intemperismo é a ação do meio ambiente sobre uma rocha, por exemplo, transformar a rocha em solo. Tem o intemperismo químico, o biológico, o micro-organismo. Decompõe a rocha e transforma ele em um solo. É assim. Aí vem sucessão ecológica, né, que é um outro assunto. Na letra C ele fala ação de bactérias, está aí, do gênero Rhizóbio. Não só o gênero Rhizóbio, outros gêneros também que participam desse ciclo do nitrogênio, que é um assunto já muito batido, que o ciclo do nitrogênio busca reter o nitrogênio atmosférico e transformar em sais nitrogenados, nutrindo o solo, consequentemente vai produzir no final proteínas, né, para essas plantas, para o capim, a gramínea, que eu já falei aqui, sobre consorciação, onde você planta leguminosas e capim para alimentar o gado. Então esse capim ele precisa estar enriquecido com proteína. Quem faz isso são as leguminosas, quando plantadas junto com o capim,
Por que leguminosa? Porque tem as bactérias nas suas raízes que vão transformar o nitrogênio atmosférico em sais nitrogenados, certo? Belezinha? E na letra D, que a correta é a letra C, ação de bactérias do gênero Rhizobia. A letra D ele fala presença de micorrizas nas raízes das plantas. Mico é fungo, então não tem nada com bactéria. Micorrizas é uma associação de fungo com raízes. Então, no caso aqui, nitrogênio, o ciclo é bactéria com raízes, certo? Seriam bacteriorrizas, não micorrizas. Fechadinho? Galerinha, ciclo de nitrogênio já está batido, vocês sabem mais do que eu isso aí. Olha aqui outra questão de ecologia. Vamos lá. Da FUVEST. São Paulo. Ei, galerinha de São Paulo. Eu não conheço, galerinha. Conheço muito o Nordeste, né? Natal, Ceará, Pernambuco. Mas Sul e Sudeste eu ainda tenho aqui conhecer, certo? E muita gente aí do Sul, Sudeste, não conhece também o Nordeste. Então, estamos empatados. Fechadinho? Que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade? Gente, aqui são conceitos, termos ecológicos. Consumidor primário, consumidor secundário. Antes de eu falar aqui as alternativas e comentar. Produtor. Numa cadeia alimentar, a gente tem quem? Os produtores, geralmente representados pelos seres vivos fotossintetizantes, plantas, algas, são produtores. Produtor de quê, professor? Produtor de energia. Porque as cadeias alimentares, elas obedecem níveis tróficos. Então, o primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Então, vamos tentar explicar para vocês aqui, cadeia alimentar. Porque às vezes a pessoa acha que cadeia alimentar é simples. Um se alimenta do outro e pronto. Um se alimenta do outro e pronto. Não é bem assim. Quando a gente está em sala de aula, a gente descreve bacana. Aquelas setas têm um significado para te ajudar. Porque às vezes vem várias cadeias juntos que formam uma teia alimentar. Aí fica complicado. Fica mais complicado você determinar quem é consumidor primário, quem é consumidor secundário. Às vezes tem determinado nível na cadeia, ou elo, que pode ser tanto primário quanto secundário. E aí? Então, a direção da seta, nesse caso, vai te ajudar. Em sala de aula a gente acaba explicando isso aí, certo? Mas vamos tentar aqui descrever um pouco sobre cadeia alimentar. Primeiro, a cadeia alimentar ela é linear, já está dizendo. Cadeia, tudo em cadeia, linear. E a energia, o fluxo de energia, o fluxo energético, ele é unidirecional, passando de um elo da cadeia, de um componente da cadeia para outro componente da cadeia. Do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário para o consumidor secundário, do consumidor secundário para o consumidor terciário, do consumidor terciário para o consumidor quaternário e assim por diante. Certo? O primeiro nível, o mais energético, são os níveis dos produtores, é o primeiro. Primeiro nível trófico. Trófico de energia e de alimentação. O primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar é representado pelos produtores, que eu falei que são seres vivos fotossintetizantes. Então, quem seria o segundo nível trófico? É o consumidor primário. Aí, às vezes, o aluno confunde o seguinte. O primeiro nível trófico é produtor. O segundo nível trófico é o consumidor primário. Certo? Então, o consumidor primário, a palavra primário, faz entender que é o primeiro nível trófico, mas não é. O consumidor primário, ele vem depois dos produtores. Quem é o primeiro nível trófico são os produtores. Às vezes o aluno confunde, porque é primário e acha que é o primeiro nível trófico. Aí que se arrebenta. Então é assim. Primeiro nível trófico é representado pelos produtores. Quem são os produtores? São os seres vivos fotossintetizantes. Segundo nível trófico de uma cadeia alimentar é representado pelo consumidor primário. Terceiro nível trófico de uma cadeia alimentar é representado pelo consumidor secundário. E assim por diante. Tem que saber quem é o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. E quem se alimenta do produtor é o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. É assim. Aí você exemplifica uma cadeia alimentar e vê quem que é produtor, quem que é
CP, CS, CT, CQ. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. E ainda tem os decompositores, que são os micro-organismos, né? Que decompõem a matéria morta. Quando todos morrem, eles vão lá, geralmente fungos e bactérias, e transformam essa matéria orgânica morta em inorgânica. Aí volta de novo para a natureza. É o ciclo, eles reciclam. São os micro-organismos, bactérias e fungos. São os decompositores de uma cadeia alimentar. Mas tem mais coisas sobre cadeia alimentar. Porque quando tu fala, por exemplo, em bioacumulação, é outro termo muito utilizado em meio ambiente, vestibulares, para vestibular, para o Enem, bioacumulação. Porque quando você, por exemplo, numa cadeia alimentar, você tem o produtor, as plantas, seres fotossintetizantes que se alimentam dessa planta, que um determinado problema ambiental, elas foram contaminadas por um produto químico, certo? Aí, o consumidor o primário vai se contaminar quando se alimenta do produtor. Quem vai se contaminar quando se alimenta do primário é o consumidor secundário, e assim por diante. Isso chama-se bioacumulação. Então, quem bioacumula mais produto químico ou contaminantes é o último nível da cadeia alimentar. Isso chama-se bioacumulação, certo? Outra informação de cadeia alimentar, que pode ser representada também por pirâmides, tá? Tem pirâmide de massa, pirâmide de números, pirâmides de biomassa. Tem que observar também quais são aquelas que podem ser invertidas também. E geralmente as pirâmides, a ideia que nós temos, geometricamente falando, né, entrando aí na matemática, geometria, é que a pirâmide tem uma base enlarguecida e o ápice estreito. Mas em cadeia alimentar, nem sempre é assim. Que essa base que ele fala, que seria representada pelos produtores, ela pode estar estreita ou invertida. Por isso que tem que dar uma olhada aí em pirâmides ecológicas, que é outra representação gráfica de cadeia alimentar. Cadeia alimentar não é só aquilo ali de seta, não. Tem as pirâmides ecológicas também. Pirâmide de biomassa, pirâmide de números, né? Umas podem ser invertidas ou não. Então, pirâmide de energia. Quando se fala em pirâmide de energia, por exemplo, a dica é observar para a unidade de energia, quilocalorias. Aí você classifica, essa pirâmide aqui é uma pirâmide de energia. Éguas, aqui no Maranhão fala éguas, né? Não é? Então, anotem como pirâmide de energia aquela que tem a unidade de energia, quilocaloria. Certo? Então tem muitas informações de cadeias alimentares, que não é só simplesmente você observar ali o capim, aí em seguida vem o inseto, que se alimenta do capim, que se alimenta do inseto é um anfíbio, o sapo, que se alimenta do sapo seria uma cobra, por exemplo, que se alimenta da cobra seria uma águia, né? Não é bem isso, não é só isso não, certo? Tem muitas informações. Vamos voltar à questão. Olha lá. Que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários? Já sabe quem são os consumidores primários, né, galerinha? Depois dos produtores. De uma comunidade. Gente, e comunidade? Comunidade em biologia, comunidade biológica. Seriam os seres vivos que vivem naquele ambiente, as comunidades biológicas. Só que comunidade é diferente o conceito de população para comunidade. Comunidade seria espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente, em determinada área, no mesmo intervalo de tempo. Isso é comunidade, espécies diferentes. População seriam seres vivos da mesma espécie vivendo naquele ambiente. Então, tem vários conceitos aí ecológicos, que se eu não me engano, tem um vídeo meu sobre ecoconceitos. Dê uma olhada também no meu canal sobre ecoconceitos, que vocês vão saber o significado desses termos em ecologia. Comunidade, população, ecossistema, nicho ecológico. Olha, nicho ecológico cai muito nos vestibulares e Enem. Nicho ecológico é o papel do ser vivo naquele ambiente, o que ele desempenha lá. Se ele é presa, se ele é predador, com quem ele se relaciona, o que ele se alimenta, as condições de vida dele naquele determinado habitat. Habitat é outro conceito, é o lugar onde o ser vivo vive. Então vão lá, assistam esse vídeo sobre ecoconceitos, ou estudem aí no livro didático, beleza?
Então, voltando à questão, isso aqui é o formato de aulão. Sempre tem comentário em cima de questões. Por isso que é chamado de aulão. É em relação ao tempo que você demora em cada questão discutindo. Tem vários aulões aí no meu vídeo, nos meus vídeos, no meu canal, os amantes da biologia. Então, veja bem. FUVEST São Paulo, né, a questão, que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade. A quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade. Aí, letra A. Toda a energia incorporada na fotossíntese durante a vida do vegetal, toda a energia incorporada na fotossíntese durante a vida do vegetal, não, essa quantidade ela vai variar, porque ela vai passar do produtor para consumidor primário, do primário para o secundário, então não vai ficar ali parada no consumidor primário, então negativo. Letra B. Toda a energia luminosa que é absorvida pelas plantas, toda a energia luminosa vai ficar só para os consumidores primários? Também não. Falei que o fluxo de energia na cadeia alimentar é unidirecional, passa de um elo de uma cadeia para outra. Letra C. A porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta. Certo? A porção. Então, veja bem, essa é a correta. Na letra D, ele fala a porção de energia transformada em calor durante as reações químicas das células do vegetal. E na letra E, ele fala a porção de energia utilizada para a respiração celular aeróbia do vegetal. Então a pergunta, só repetindo, é assim: que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade? Por que é a letra C? A porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta. Gente, planta é produtor, ser fotossintetizante. Ele quer saber a quantidade de energia disponível para os consumidores primários. Primário. Quem vem depois do produtor, que é a planta, não é consumidor primário? Então, a resposta correta é essa: a porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta, porque a planta é o produtor. Ele quer saber a quantidade de energia que vai servir para o consumidor primário. O primário vem depois do produtor. Pronto. Olha o comentário da questão. Também conhecida como produtividade primária líquida, famoso PL, a quantidade de energia disponível para os herbívoros. Quem são os herbívoros? São os consumidores primários. É o total de energia fixada pelos produtores, geralmente por meio da fotossíntese, descontados os gastos de respiração. Então, o produtor tem uma determinada quantidade de energia que foi armazenada ali. Sabe que as plantas também elas evapotranspiram. Quando as plantas fazem o metabolismo, elas perdem um saldozinho de energia. O restante é para o consumidor primário, porque o primário vem depois do produtor. Certo? Belezinha? Galerinha, ecologia. Mais uma questãozinha para a gente encerrar. Vamos lá aqui, porque geralmente quando é uma videoaula longa, o aluno não se prende muito. A dica é essa: se você faz uma videoaula muito grande, o aluno não se prende muito àquela videoaula. Certo? Então vamos ver aqui mais uma questão para vocês. Tem que olhar aqui no livro, não tem jeito não. Procurar, para que pressa? Olha, uma questão da UNB, Instituto Federal. Ela fala mais ou menos de, deixa eu ver aqui, seres vivos, né? Micro-organismos e tal. Olha, no balão de vidro, o gargalo recurvado e aberto, Pasteur, origem da vida, ferveu um caldo nutritivo, deixando esfriar lentamente. O caldo permaneceu inalterado por muitos dias. A seguir, o gargalo lhe foi removido, e 48 horas depois era evidente a presença de bactérias e fungos no caldo. Certo? Vou repetir. Num balão de vidro com o gargalo recurvado e aberto, Pasteur ferveu um caldo nutritivo, beleza? Deixando esfriar lentamente. O caldo permaneceu inalterado
por muitos dias. A seguir, o gargalo foi removido. Enquanto ele estava encurvado, ele estava ali protegido, alguma coisa assim parecida. Presta bem atenção. Quando o gargalo foi removido, 48 horas depois, era evidente a presença de micro-organismos, bactérias e fungos no caldo. Julgue V ou F as alternativas a seguir, referente ao experimento descrito. Vamos lá? Com muita calma nessa hora. Bactérias e fungos, galerinha, do ar, foram incapazes de passar ao longo do gargalo e atingir o caldo nutritivo após o resfriamento. Verdadeira. Bactérias e fungos do ar foram incapazes de passar ao longo do gargalo, a presença do gargalo ainda, e atingir o caldo nutritivo após o resfriamento. Beleza? Muito bem. A afirmativa 2. O aquecimento matou as bactérias e fungos previamente existentes no caldo. Verdadeiro. Né? O aquecimento matou, temperatura elevada destruiu os micro-organismos. Certo? Afirmativa 3. As bactérias e fungos que apareceram no caldo eram de espécies diferentes daquelas que ocorrem no ar? Falso. Falso, né? Veja bem, as bactérias e fungos que aparecem no caldo eram provenientes do ar. Então, nada de ser diferentes daquelas bactérias que estavam lá, porque vieram do ar. Então, são as mesmas bactérias. Certo? Ele está dizendo aqui que as bactérias e fungos que apareceram no caldo eram de espécies diferentes daquelas que ocorrem no ar. Não, as bactérias presentes no caldo vieram do ar, então são as mesmas bactérias. Fechadinho? Então é falsa essa. Afirmativa 4. O aquecimento inativou temporariamente as substâncias do caldo capazes de originar bactérias e fungos? Falso. Veja bem, o aquecimento ele não inativou, ele eliminou bactérias e fungos que existiam no caldo. O aparecimento de micro-organismos, após a remoção do gargalo, deveu-se à contaminação pelo ar. Depois que quebrou o gargalo, gente, aí que houve a contaminação pelo ar. Certo? Então é falsa essa, quando diz que o aquecimento inativou. Não. O aquecimento eliminou bactérias e fungos. A afirmativa 5. Os sinais evidentes da presença de bactérias e fungos no caldo nutritivo foram consequência da multiplicação rápida desses micro-organismos? Claro, micro-organismos se reproduzem, tem um ciclo de vida curto e se reproduzem muito rapidamente. Os sinais evidentes da presença de bactérias e fungos no caldo nutritivo foram a consequência da multiplicação rápida, né, desses micro-organismos. Verdadeiro. Veja bem. A afirmativa 6. Todo ser vivo precede de outro ser vivo? É bem aí a biogênese, né? O ser vivo é originário de outro ser vivo. Todo ser vivo precede de outro ser vivo. Aí sempre eu gosto de colocar aquela questão do lixo. O lixo surge aquelas larvas, né? Aquelas larvazinhas. Aquelas larvas são larvas de mosca. Por que apareceram ali? Apareceram do nada, de forma inanimada, as larvas no lixo? Não, foram as moscas que pousaram lá, depositaram seus ovos e eclodiu a larva a partir do ovo do inseto. Então, um vivo surge de outro vivo. Aí vem a biogênese. Fechadinho? É, galerinha. E a afirmativa 7 fala: bactérias e fungos são autótrofos? Bactérias e fungos são autótrofos? Galerinha, seres autótrofos são os fotossintetizantes, aquele que produz o seu próprio alimento, autopróprio. Bactérias e fungos não são autótrofos, são heterótrofos. Heterótrofos, certo? Olha, todos os fungos e a maioria das bactérias são organismos heterótrofos. Belezinha? Fechadinho, galerinha? Ok. Olha, essa foi uma pequena videoaula com alguns conteúdos do meio ambiente, né?
para tentar ajudar vocês aí. Não vou me estender muito em videoaula, porque o aluno não gosta de aula muito longa. Então, algumas referências aí que eu dei: estudar pelo livro didático, acompanhado com a internet. Se ligue nos Amantes da Biologia, meu grupo no Facebook, que tem muitas perguntas com os comentários, fora os fragmentos de conteúdos. E me procure nas redes sociais, inbox, que a gente conversa sobre a caneca, sobre material didático para vocês. Abraço do professor Alan Calvec, que vos fala. Fui!